Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo de número 24, diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. O tema da minha mensagem é liderança espiritual corajosa. Liderança espiritual corajosa. Eu acredito que é importante nós começarmos bem, mas muito mais importante do que nós começarmos bem é terminarmos bem. Ninguém começa na plenitude. Há muitas incertezas, muitas inseguranças, muitos conflitos dentro de cada um de nós. A jornada, ela não é para um dia, para uma semana, para um mês, é para uma vida. E eu me lembro quando Deus me chamou para o ministério, havia muita luta dentro de mim. Muita luta dentro de mim. Eu sabia que Deus tinha me chamado, mas eu estava em formação. Me lembro, nós estávamos numa vigília no monte, orando em meio a uma mata. O pastor Daniel teve uma visão e diz: olha, eu vejo um cajado de ouro na sua mão. Eu não via nada, mas Deus usava pessoas para vir a mim, para confirmar o chamado que Ele havia derramado sobre a minha vida pela sua graça. Liderança espiritual e corajosa. Liderança é influência. E nós vemos muitos líderes sendo levantados no mundo. Não estou falando apenas do contexto de igreja, mas de nações. E neste mundo em que vivemos e nos nossos dias, nós vemos aflorar muitos ditadores para impor o seu pensamento, a força e a sua vontade. Liderança espiritual e corajosa. Eu entendo que o mundo está carente de líderes, mas muito mais, líderes espirituais. Eu não estou falando no sentido religioso, eu estou falando de pessoas espirituais que se movem no espírito e que se permite ou se deixe moldar pela palavra para produzir o fruto do espírito. Liderança espiritual e corajosa. Não é só liderar, não é apenas, e não diz respeito apenas, é ser espiritual e ser corajoso. Quando nós olhamos para Moisés, ele foi criado no palácio como filho da filha de Faraó. Imagina isso. Ele foi criado no palácio, filho da filha de Faraó. Ele viveu como príncipe. Ele tinha a sua túnica, a sua capa de príncipe. Ele saiu do palácio assim e foi para o deserto como príncipe.
e ele saiu de um deserto como servo. O nosso tema é: nasci para amar, nasci para servir. Atos capítulo 7, versículo 22 diz que Moisés, ele foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Olha só, ele era, o texto está dizendo, poderoso em palavras e em obras, como príncipe, com a sua vestimenta, a sua túnica, vivendo no palácio, no luxo, no melhor. Agora, quando ele vai para o deserto, e ali ele permanece por 40 anos, quando Deus se manifesta a ele naquela sarça, e Deus o chama, ele diz: eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu sou pesado de boca. Algumas coisas aconteceram em Moisés para quebrar nele esse sentimento de príncipe e essa cultura que ele recebe do Egito, para fazer dele um líder espiritual e corajoso. Então Deus tem os seus meios, as suas formas de nos moldar para nos tornarmos espirituais. Deus tem os seus meios. Quando Deus nos leva a um deserto, Ele não nos leva ao deserto para que nós sejamos destruídos no deserto. Ele nos leva ao deserto, e no deserto Ele fala conosco, e no deserto nós vamos sendo moldados por Deus, pelo seu Espírito e pela sua palavra. É interessante que, como príncipe que ele era no Egito, e ele sai para ver os seus irmãos, ele sabia quem ele era, e ele sabia que ele era um hebreu. Mesmo sendo criado no palácio, ele tinha consciência que ele vinha da linhagem de Abraão. E ali, como príncipe, ele vai ver os seus irmãos, como estavam os seus irmãos, e ele viu um egípcio afrontando um hebreu, e o que ele fez? Ele matou o egípcio. Era essa a natureza dele. No outro dia ele sai para ver os irmãos, e agora não era um egípcio e um hebreu brigando, eram dois hebreus que estavam brigando, e ele vem para intervir. Ele diz: quem te colocou sobre nós como príncipe? Você pensa que eu não vi que você matou um egípcio, e agora você vem querer exercer autoridade sobre nós? E ele diz: descobriram aquilo que eu fiz. E ele vai sair para o deserto de Midian, e por 40 anos ele vai permanecer lá. E 40 anos foi o tempo em que Deus precisou para moldá-lo, para que ele se tornasse um líder espiritual e corajoso. Foi preciso tirar dele aquela capa de príncipe, de autossuficiência, de autoridade de governo humano, para que o governo de Deus fosse estabelecido sobre ele, e ele se movesse não na força do seu braço, mas se ele começasse a se mover pelo Espírito. E eu quero destacar aqui rapidamente alguns pontos, pelo menos 7, que é o número da perfeição. Primeiro, nós vamos aprender algumas coisas importantes sobre liderança espiritual e corajosa. Em primeiro lugar, a força da carne não nos faz líderes libertadores. A força da nossa carne não nos faz líderes libertadores. O profeta, ele diz: não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Precisamos ter a consciência em nós, como líderes espirituais que fomos chamados para sermos, que não é na força do nosso braço, não é. Enquanto Moisés quis exercer a sua força e a sua autoridade, estava investido ali no palácio, dentro da possibilidade de se tornar um faraó, ele não conseguiu libertar o seu povo. Então não é na força do braço, mas é na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. Você pode dar um aplauso a ele?
Segundo lugar, a sua posição neste mundo, atente para isso, não define sua autoridade espiritual. A função que você exerce neste mundo não define a sua autoridade espiritual. E mesmo o título que você recebe na igreja não define a sua autoridade espiritual. A autoridade não está no título de pastor, de apóstolo, de evangelista, de mestre. A autoridade vem do próprio Deus, que derrama sobre nós da sua unção e nos capacita para desenvolvermos a nossa chamada. Terceiro lugar, é preciso entendermos: a missão vem de Deus, a estratégia vem de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, com ninguém, com ninguém. Interessante que aos olhos de algumas pessoas, e algumas pessoas nos veem assim: eu sei quem eu sou, eu não tenho crise de identidade. Eu não tenho crise de identidade, mas eu dependo completamente dele. E tudo que eu faço para o louvor e para a glória do nome de Deus. Liderança espiritual e corajosa não diz respeito apenas a começar bem, mas a terminarmos bem. A terminarmos bem. Em quarto lugar, aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus. Muitos estão formatados na cultura de príncipes. Se nós olharmos por um prisma, somos filhos do rei. Nesse prisma, somos príncipes. Mas não estou falando desse prisma, estou falando da questão humana. A questão humana. O apóstolo Paulo, ele sabia quem ele era, e ele se identifica muitas vezes como apóstolo de Jesus Cristo, pregador e mestre. Mas você vai ver o apóstolo Paulo assumindo a sua identidade, dizendo: Paulo, servo. O servo é aquele que depende integralmente do seu Senhor e se submete a Ele. Aprenda a depender 100% de Deus. Eu sei que nesses dias nós temos muitos treinamentos no contexto empresarial, que são treinamentos bons. Consegue arrancar coisas do mais profundo da alma de pessoas e trazer um equilíbrio para que elas rompam seus limites. Mas algumas pessoas ultrapassam esse limite, e mesmo no reino que Deus está nos chamando para sermos essa autoridade, exercermos autoridade, sermos líderes, nós precisamos ter a consciência que a nossa chamada é para sermos líderes espirituais e líderes corajosos. E nesse contexto de treinamento, que eu não digo que não seja importante, eles estão sendo ensinados: olha, você pode tudo. Existe algo tremendo e poderoso aí dentro, e a motivação é tudo. E agora não tem mais limite para você. Mas quando eu olho para a Bíblia, quando Deus chama Gideão, como ele se coloca? Não tem como realizar e fazer. Lógico, precisamos ser despertados desse entendimento para assumirmos a nossa identidade, mas continuarmos dependendo de Deus 100%. Quando Deus se apresentou a Gideão ali, aquele anjo falando com ele, ele diz: olha, quem sou eu? E a minha família é mais pobre. Isso houvesse um pouco de distorção, mas Deus quer fazer dele um líder, e Deus vai o estabelecer como líder, mas ele vai continuar dependendo de Deus, porque era impossível na força humana 300 homens vencer o exército inimigo, mas Deus estava presente, porque ele vai se tornar um líder espiritual, e ele não vai na força do seu braço, ele vai dependendo completamente de Deus.
Deus está se movendo, Deus está trabalhando, e Deus está fazendo, Deus está realizando, e Ele vai fazer, Ele vai realizar através das nossas vidas, e nós fomos chamados para sermos líderes espirituais e líderes corajosos. Quinto lugar, olha isso, Deus promete usar pessoas simples para confundir as sábias. Isso é uma realidade. 1 Coríntios capítulo 1, 1 aos Coríntios capítulo 1, versículos 26 ao 29, diz assim, olha o que diz esse texto: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e desprezíveis, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. O príncipe Moisés não foi capaz de libertar o seu povo, porque não é na força do braço, mas é pelo Espírito de Deus. Lendo um dos livros do bispo Edir Macedo, e ele escreve algo que a princípio choca a gente. Ele disse assim: eu sou o estrume do cavalo do bandido. E muita gente não entendeu o que ele quis dizer. Ele está dizendo: sem Jesus e sem Deus, eu não sou absolutamente nada. Não é uma questão de imagem distorcida, não, de não saber quem Ele é em Deus, mas entendendo e compreendendo a completa dependência de Deus. Outro dia eu estava lendo o livro do pastor Piragini, pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, a primeira igreja de Curitiba. Um homem muito bem formado, admirável, respeitado na nação. Ele foi para uma reunião em São Paulo, e ele sentou, e alguém sentou ao lado dele, um colega de ministério, e disse assim para ele: você sabe que você é o cachorro do pastor? Você não entendeu nada. Olha isso, um pastor, colega dele, íntimo dele, que ele não via há muito tempo, diz: você sabe que você é o cachorro do pastor? Ele falou: uma parábola, tem mistério, quero entender. Ele falou: você já viu os pastores que pastoreiam as ovelhas e tem aqueles cachorrinhos? Quem já viu um filme assim? É impressionante a habilidade daquele cãozinho. Ele conduz as ovelhas com maestria e leva as ovelhas ao seu destino. É impressionante. E ele ficou pensando a respeito daquilo para remoer. Depois ele começou a entender. E agora ele escreve, diz assim, escrevendo um dos livros dele assim: eu sou o cachorro do pastor. Liderança espiritual e corajosa. Moisés não começou tão bem. Aquela autossuficiência de príncipe, vai lá e executa um egípcio. Eu vou exercer essa autoridade, vou libertar esse povo. Ele disse: não é assim, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito.
Deus vai se manifestar a ele, Deus vai se revelar a ele no Monte Horebe, em meio àquela sarça que não se consumiu. Deus disse: ô Moisés, a roupa de príncipe já foi tirada, a máscara de príncipe já caiu. Faz o seguinte: tira a sandália dos seus pés, agora vai ter que estar descalço. Deus se revela a ele. Ele vai argumentar com Deus que ele não sabe falar, mas Deus vai trabalhar com ele, vai moldá-lo para fazer dele um dos maiores líderes da história da humanidade. Mas para onde ele foi chamado? Para o monte. 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Quando ele desce do monte, ele desce com as tábuas da lei, ele tinha a palavra nas suas mãos. Ele tinha a palavra nas suas mãos. E a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Preste atenção. Liderança espiritual corajosa não se desenvolve nas melhores universidades, nos melhores centros de treinamento. Liderança espiritual e corajosa se desenvolve no monte, na presença de Deus, ou lá quando você fecha a porta do seu quarto e você tem a palavra nas suas mãos. Quando você se colocar diante do povo, o teu rosto vai brilhar. Quem está e permanece na presença de Deus e tem a palavra de Deus nas suas mãos, o seu rosto brilha. E é interessante porque, olha só, o que é liderança espiritual e corajosa. Quando Moisés estava no monte, e ele permanece lá, Arão, ele permaneceu com toda a nação ali, ele era um sacerdote. O povo veio a Arão e diz: olha, quando é esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ninguém sabe. Imagina 40 dias desaparecido, não tem nem sinal. Como disse o pastor, não mandou nenhum WhatsApp, não deu nenhum telefonema, não comunicou. Nós nem sabemos o que aconteceu com ele. Vamos fazer o seguinte: faz aí um Deus para nós, porque tudo que eles tinham formatado na mente era vendo os deuses que os egípcios adoravam, e eles começaram a achar que aqueles deuses poderiam trazer livramento. E é interessante porque Arão disse: então tragam aí as joias, e Arão coloca aquelas joias no fogo, e ali ele faz um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, seu rosto brilhava. Ele confronta Arão. Liderança espiritual e corajosa é uma liderança que confronta pecado e não concorda com pecado. Liderança corajosa é uma liderança que confronta o pecado. É interessante porque ele vem e confronta Arão. Sabe o que Arão disse? Eu peguei aqui umas coisas assim, joguei no fogo e saiu um Deus. Ele fez o Deus. Ele quis agradar o povo. Liderança espiritual e corajosa é aquela liderança que confronta o povo para trazer o arrependimento, para a manifestação da glória de Deus. Moisés tomou aquele bezerro de ouro, fez pó, colocou na água e deu para o povo beber. O gosto amargo do pecado. Liderança espiritual e corajosa é uma liderança que sempre vai confrontar. E nós, pastores, apóstolos, nossos líderes de células, quando eles confrontam um líder, não é para destruir o líder, aniquilar com o líder ou com o discípulo, mas é para gerar o arrependimento.
E o arrependimento traz de volta a presença de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Liderança espiritual e corajosa é uma liderança que diz não para o pecado e diz sim para Deus. Arão era um sacerdote, mas tudo que ele queria ali era agradar as pessoas. Nem sempre a palavra do altar vai dar ibope, mas algumas palavras elas traz cura, traz restauração, outras vêm como exortação, mas toda palavra que emana do trono de Deus, ela é boa para trazer cura e restauração sobre as nossas vidas. Não é na nossa força, não é na nossa habilidade. Não são muitos os sábios deste mundo. Deus está procurando gente, assim como eu e você. Outro dia alguém fez uma pergunta para o André, e estão fazendo aquelas perguntinhas para ele, e disse: vocês não são crente não, né? Você viu aquilo? Vocês não são crente não. E perguntaram para ele: André, você fez faculdade? O André, ele era meio arteiro, mas ele fez o seminário, estudou em Dallas, estudou em Rema, mas não fez um curso teológico, não, a faculdade teológica. Deus está mostrando que não é na habilidade e força humana. E eu não sou contra fazermos os cursos, e nós temos as nossas escolas, e nós não podemos sermos ignorantes, mas nós não podemos jamais perdermos a nossa dependência de Deus. Alguns pastores dizem assim: olha, as minhas ovelhas, elas já não me ouvem mais, elas não dão, eu falo e falo e falo, e parece que elas não estão me escutando. Preste atenção, sobe um monte, tem a palavra com você, quando você falar, vão inclinar os ouvidos e vão dar crédito. Escute isso. Moisés, ele vai chamar o povo para ofertar. Fique tranquilo que nós não vamos ministrar mais uma oferta agora não, tá bom? Mas se eu falar, vocês vão trazer. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas não vou falar para vocês trazerem. Moisés, ele se coloca diante do povo e Deus diz para ele: fala para o povo me trazer uma oferta. Meu irmão, o povo deu crédito àquilo que ele falou. Tem muita gente por aí que não está sendo ouvida e reclama das ovelhas porque elas não estão ouvindo. Por que não estão ouvindo? Liderança, agora aqui, espiritual. Deus quer fazer de você um líder espiritual. Líder você já é, ou estão na fase do treinamento, mas é ser espiritual e ter coragem de dizer não para o pecado. Prestem atenção, não é a ovelha que vai dar a direção para o pastor, você vai ter a ousadia de dar a direção para a ovelha. Tem muita ovelha querendo dar a direção para o pastor. O pastor está tão desorientado assim: pastor, suba para o monte, vá para o monte, permaneça lá, o tempo que for necessário, até ser envolvido pela glória de Deus, o teu rosto resplandecer. Já viu aqueles crentes artificiais assim, não tem luz? Meu irmão, eu converso com algumas pessoas, é impressionante. Pessoas que quando você conversa assim, elas emanam algo que vem, toca em você. Eu não estou dizendo que a gente não tem os dias maus. Temos dias maus, temos dias bons e temos dias Toffoli. Mas é interessante que, olha só, o líder espiritual, sabe o que Deus disse? Moisés, é o seguinte: eu não vou com vocês mais não, com esse povo eu não vou, eu vou mandar o anjo. Um líder espiritual, ele intercede pelo povo, mesmo o povo sendo obstinado. Ele vai dizer como que é,
Eu não vou mais no meio de vocês. Esse povo é um povo rebelde. Então faz o seguinte: se o Senhor não for, ninguém se move. Nós não queremos apenas o teu anjo, nós queremos a tua presença. Olha o líder espiritual. O líder espiritual, mesmo o povo sendo contra, você viu aqueles pastores fica amaldiçoando o povo? Ah, meu povo. Meu irmão, nós temos o povo mais abençoado da face da terra. É impressionante. Se alguém fala de mim, bem ou mal, bem eu estou ouvindo, mas mal não estou ouvindo. Fala, pode ser que você não sabe, nem quer saber, mas também não chega no meu coração. Se chegar aos meus ouvidos, não desce no meu coração. Eu decidi viver o Salmo de número 15, não difamar mais ninguém. Quem permanecerá no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? Aquele que não difama com a sua língua. Diz a coisa mais fácil é avaliarmos os outros e o ministério dos outros. É fácil. Medirmos o ministério dos outros, apontarmos o defeito do ministério dos outros, criticarmos os outros. É fácil. Como é fácil? Mas o líder espiritual, ele se move em uma outra direção, sempre para abençoar, para destacar os pontos positivos, porque nem você nem eu chegamos à plenitude da perfeição. Eu acredito que se nós chegarmos aí, vai acontecer com a gente o que aconteceu com Enoque, sermos trasladados. Quando Deus disse: Moisés, não vou. Falou, não vai? Não, eu vou mandar meu anjo. Falou, não, se o Senhor não for. Chegou um momento, meu irmão, que Moisés estava assim, falou, faz o seguinte. E ele falou, olha o que Deus vai falar para Moisés: eu vou destruir todo esse povo e vou levantar um outro povo através de você. Falou, como que é? Eu vou destruir esse povo, é um povo obstinado. Deus falando. Agora o líder espiritual e corajoso, sabe o que ele diz para Deus? O que as nações vão dizer ao teu respeito? Que o Senhor, o Deus o qual nós servimos, não foi capaz de tirar o povo do Egito e colocá-lo na terra que o Senhor prometeu. Faz o seguinte: se for para destruir o povo, olha a ousadia do camarada, riscou meu nome aí. O líder espiritual e corajoso, ele intercede pelo povo, ele não amaldiçoou o povo. Pare de amaldiçoar o povo, pare de criticar o povo. Líderes, parem de amaldiçoar os discípulos, pare de criticar os discípulos, pare de criticar a liderança. Se mova nessa dimensão, sempre para abençoar. Uma liderança espiritual e corajosa tem compaixão pelo povo, intercede pelo povo, leva as causas do povo diante de Deus. Diante de Deus. Nasci para amar, nasci para servir. Queridos, na nossa jornada, eu disse que nós passamos pelos dias maus. Agora em junho ou julho mesmo? O que? Eu não falei nem o que, eu não falei o que era, foi o que? É verdade, mas mas o dia 12, não é 2? Acho que 2 de julho, não, meu Deus? Agora em julho, eu vou completar 30 anos de ministério. Dia 11? Olha aí, dia 11, olha só, dia 11 de julho, eu vou completar 30 anos de ministério. Queridos, eu sei de onde eu vim. Eu sou o menor na casa dos meus pais. Os meus irmãos são sobremodo excelentes. Eu tenho um irmão que ele era o queridinho do papai. Meu pai está com 102. E meu pai é interessante, ele tem algo especial, não tem? O nosso irmão, meu irmão está ali, pastor Wilson.
Minha irmã está ali, a pastora Vera, a pastora Selene. Cadê a pastora Lil? Está aí, trabalhando por aí. Somos em 7. Pastora Selene, pastora Vera, pastor Wilson, está ali o pastor Daniel, meu cunhado, pastora Lil, e a Marlene, e o meu irmão que mora em Brasília. Eu sou o menor, eu reconheço isso. Eu reconheço que eu sou o menor. Nem sempre eu consigo estar com eles. Minha irmãzinha Selene, pastora amada, que me ajudou tanto por mais de 20 anos na formatação das nossas escolas. Aprova Deus me chamar. E eu não comecei assim tão bem, não. Andei por algumas cavernas, como Elias. Mas agora são 30 anos. Eu digo que nós vivemos os melhores dias, como família e como igreja. Eu vejo tanta intensidade no coração dos nossos discípulos, tanta entrega. O pastor Marcelo Toschi e o Vinícius, eles ficaram assim impactados mesmo. Eu disse: Marcelo, quando você chegar lá, passou uma mensagem grande, recebi agora uma mensagem dele. Apóstolo, cheguei. O pastor Vinícius passou outra mensagem. Eles saíram daqui impactados pela disposição de cada discípulo em servir e como servir. Mas tudo isso, eu já me despojei daquela capa de príncipe. Tomei o manto do servo para lavar os teus pés todas as vezes que for preciso. Vou encerrar. Nós estávamos na Coreia e nós fomos para a montanha de oração e estava ministrando ali, começando a ministrar o pastor Dag Mills. Na montanha de oração tem muitos espaços assim, são templos grandes, mais grandes, e nós fomos para um lugar, não era tão grande, mas era grande, mas não era tão grande, e não tínhamos cadeiras assim, era só um encostinho, e você sentava no chão. Coreano e esse povo asiático é meio esquisito, eles têm um olhinho pequeno, mas eles enxergam longe, né, Lilian? E nós estávamos assentados e tinha umas cabines de tradução, e éramos muitos, e nem todos falavam inglês. E como ele está pregando em inglês, a Rebeca foi traduzir para nós. Mas foi algo tão impactante que marcou a minha vida. Ele falou a respeito de Elias e Eliseu. Eliseu era o servidor, olha só, deitava água sobre as mãos de Elias. Preste atenção. Legado é para quem serve, tem disposição, caminhar ao lado. Ele estava falando a respeito de Elias e Eliseu. Quando Eliseu decidiu seguir Elias, ele matou os bois, queimou os arados e começou a jornada. Eles estavam em um lugar chamado Gilgal. Gilgal é a cidade onde aqueles que saíram do Egito, que não haviam sido circuncidados, foram circuncidados. E o Gilgal é o lugar da circuncisão, é o lugar da nossa experiência com Deus. Somos marcados pela aliança, é a marca da aliança. Elias disse para Eliseu: fica em Gilgal, que eu estou indo para Betel. É a experiência com a casa de Deus. Fica em Gilgal, fica aqui no lugar da circuncisão, eu estou avançando um pouco mais. Sabe o que ele disse? Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou com você, não vou te deixar. E falou assim, daí eles foram para Betel. Estando em Betel, ele disse assim: olha, fique em Betel, que agora eu vou para Jericó. Jericó é aquela cidade fortificada, impenetrável, são os lugares mais obscuros do nosso ser.
Ele falou: para onde você for, vou com você. No que ele estava interessado? Você acha que ele estava interessado no relógio, no sapato, no carro, no espólio de Elias? Não. Ele vislumbrou a unção que estava sobre Elias. Ele dizia: eu quero da porção dobrada que está sobre você. Se você vir, quando eu subir, você poderá receber desta unção. Aí eles foram para o Jordão. Elias não deu mole para Eliseu. Não tinha melzinho na chupeta. Oh, meu queridinho, vem comigo, eu tenho uma missão, por favor, me acompanha. Ele insistiu até para que ele não fosse, mas ele disse: aonde você for, eu vou. Está indo para Betel, eu vou com você. Está indo para Jericó, eu vou com você. Você vai para o Jordão, eu vou com você. Legado é para aquele que se dispõe a estar ao lado, se dispõe a servir. Eu não vou deixar uma herança para vocês, mas eu quero deixar a marca do legado que Deus tem colocado sobre a minha vida, liberar sobre vocês da unção que Deus tem colocado sobre mim. O desejo do meu coração é que vocês façam obras maiores do que as que eu fiz. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Pode vir aqui com meu Deus. Não interessa, fala assim: apóstolo, onde você mora? Não importa onde eu moro. Antigamente eu gostava muito de relógio, agora nem relógio tem mais. Não uso mais relógio, vocês perceberam? Estou com essa pulseira aqui, do Senhor do Bom Fim. Essa não arrebenta, nem solta as tiras, acho que é a havaiana. Quem não tem essa pulseirinha aqui? Olha lá, tem ainda pulseira? Lá fora tem essas pulseirinhas para você. Saia daqui com a pulseirinha, o memorial, sal da terra e luz do mundo. Influencia a nossa declaração profética. Mas eu quero derramar sobre você da unção que Deus colocou sobre a minha vida, para que você possa ir mais longe, realizar obras maiores. Se você reconhecer a unção que está, você vai sair debaixo desta unção, e você vai florescer em meio a um deserto. Deus está colocando caminhos no deserto e rios no ermo. Deus é perito em fazer florescer deserto. A sua liderança vai entrar em evidência, e você vai desenvolver uma liderança não na força do seu braço, mas uma liderança espiritual e corajosa, para dizer sim para Deus e não para o pecado. Se coloque em pé.